Pessoal, eu vou fazer essa aula bem explicativa sobre progressão aritmética e postar nos grupos de vocês para que vocês compreendam como funciona, tá? Então, vamos lá. Vou voltar desde o início, porque eu sei que a conexão não estava boa na escola. Então, ela é bem detalhada mesmo para que não fique nenhuma dúvida. Inicialmente, esse aqui é a representação de uma progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência numérica que é organizada entre parênteses. Cada número dessa sequência é chamado de termo da progressão aritmética. Então, o primeiro número da sequência nós chamamos de primeiro termo, que é o A1. O segundo número chamamos de segundo termo, que é o A2. E assim sucessivamente, até que cheguemos ao AN, que é o último termo da progressão aritmética, tá? Toda progressão aritmética, ela tem uma razão. A razão, ela é calculada através da diferença do segundo termo pelo primeiro, ou do termo posterior com o termo anterior. Então, funciona assim. Pego o A2, subtraio do A1, posso também procurar a razão pegando o A3, subtraindo o A2, pegando o A4, subtraindo o A3. Percebam que eu sempre faço a subtração do termo posterior pelo seu anterior. Eu nunca vou calcular a razão pegando o terceiro termo, subtraindo o primeiro. Isso é errado, tá? Não é razão. Não é razão de progressão aritmética. Para exemplificar melhor, olhem esse exemplo. Nós temos aqui uma sequência numérica, uma progressão. O que está faltando aqui, gente? Parêntese. Mas é só um exemplo simples para vocês verem como calcular a razão. Então, ó, eu tenho uma sequência que começa com o primeiro termo é o número 1, segundo termo é o 5, terceiro termo é o 9, quarto termo 13 e o quinto termo 17. Todas as vezes que a sua sequência numérica tiver uma vírgula aqui e 3 pontos após o número, significa que essa PA não acabou. Então, o número 17 não é o meu último termo, não é o meu AN. Pelo contrário, o meu AN nessa sequência ainda tenho que descobrir. Então, vamos voltar para a razão. A razão, a gente vai então pegar o segundo termo, subtrair do primeiro, o A2 menos o A1. Então, vai ser 5 menos 1, que é 4. Posso também pegar o A3 subtrair do A2, então é 9 menos 5, também é 4. Posso pegar o A4 subtrair do A3, 13 menos 9 é 4. Perceba que na progressão aritmética, a razão na sequência é a mesma, tá? Ela não muda. Então, isso é a representação de uma progressão aritmética. Continuando. Então, definição. Toda sequência que varia pela adição de um valor fixo, que recebe o nome de razão, é uma progressão aritmética, tá? Então, em toda progressão aritmética, o que você tem que analisar? Primeiro, identificar o seu primeiro termo e a razão dessa progressão. Se realmente eu tenho uma razão na sequência, eu tenho uma progressão aritmética, tá bom? Então, olha só, eu tenho 3 exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho uma PA. O primeiro termo é 2, o segundo termo é 5, o terceiro termo é 8 e o quarto termo é 11. Aqui também percebam que essa PA, o que eu tenho que identificar nessa PA? Quem é o meu primeiro termo? O meu A1 é igual a 2. É o primeiro número que inicia a sequência numérica. Quem é a razão dessa PA? Vou pegar o A2 subtrair do A1. 5 menos 2
a razão é igual a 3. Vamos para o segundo exemplo, ó. Tem uma PA, gente, PA é abreviação de progressão aritmética. Aqui eu tenho 15, primeiro termo, o meu A2, que é o segundo termo, é 11, e o meu A3, que é o terceiro termo, é 7. O A4, que é o quarto termo, é 3. O que eu tenho que identificar? Primeiro termo, então A1 é igual a 15, é o primeiro número que inicia a progressão aritmética, e a razão, vou pegar o A2 subtraído do A1. 11 menos 15 é igual a menos 4. Se eu pegar o A3 subtraído do A2, vai ficar 7 menos 11, que também será menos 4 o resultado. No terceiro exemplo, eu tenho uma PA que começa com o primeiro termo 5, o segundo termo também é 5, o terceiro termo também é 5, o quarto termo também é 5. Quem é o meu primeiro termo? Meu A1 é igual a 5. E a razão? Aqui nessa PA, se eu pegar qualquer termo e subtrair, o resultado é 0. É uma PA? Sim, eu tenho a mesma razão na sequência numérica. Então, o que eu posso identificar com esses resultados que eu encontrei, que eu obtive? Primeiro, que quando eu tenho uma razão que é maior que 0, então eu tenho uma PA crescente. Quando eu tenho uma razão que é menor que 0, eu tenho uma PA decrescente. E quando eu tenho uma razão que é igual a 0, eu tenho uma PA constante, tá? Então, aí está a definição do que é uma progressão aritmética e a classificação de quando ela é constante, quando ela pode ser decrescente e quando ela pode ser crescente. Isso é importante vocês saberem, inclusive passarem esses dados para o caderno de matemática, principalmente na hora de fazer exercício, tá certo? Então, lembrando que qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp que eu esclareço. Prosseguindo. Aqui, nós temos a fórmula do termo geral de uma PA. Essa fórmula é representada por essa daqui, a N é igual a 1, mais, entre parênteses, N menos 1 vezes o R. Pessoal, detalhe importante. O que é cada termo desse, tá? O que significa? O que significa cada componente dessa fórmula do termo geral? O AN, lembra? Nós vimos no primeiro slide, é o nosso último termo da PA. O A1 é o primeiro termo, ou seja, o AN é o último número que está lá na sequência numérica. O último termo da PA. O A1 é o primeiro termo, ou seja, é o número em que se inicia a progressão aritmética. Mas a da fórmula, né? O N, pessoal, é a quantidade de termos que eu tenho na PA. Ou seja, a PA é composta de quantos números? É de 10? É de 30 números? É de 50? Esse é o meu N, quantidade de termos que eu tenho na sequência de PA, tá? O menos 1 é da própria fórmula, não vai alterar, vezes o R, que é a razão, que nós já aprendemos a encontrar. Então, quando eu vou usar a fórmula do termo geral? Eu vou utilizar para achar qualquer termo da sequência
ou para descobrir o número de termos ou a quantidade de termos que a sequência de PA possui, tá certo? Então, vamos aos exemplos. Exemplo 1, nós temos uma PA que inicia com 2, primeiro termo, A2 é 5, o A3 é 8, o A4 é 11, veja bem, esta PA não termina no número 11, no termo A4, porque no quarto termo, porque após o 11 eu tenho um pontilhado, ó, uma sequência de 3 pontos, e depois é que o parêntese fecha. Isso significa que esses 4 termos mostrados é apenas o início dessa progressão aritmética, e que ela é muito mais do que isso, tá? Então, agora, partimos para a pergunta que é o mais importante. Qual o 20º termo da sequência? Então, olhem a pergunta. A pergunta quer que nós descobrimos quem é o número que ocupa o último termo dessa sequência de PA, tá? Então, ela é uma PA que tem 20 números na sua sequência, do qual nós só conhecemos 4, os 4 primeiros, tá? Como que a gente faz para descobrir isso? Usando a fórmula do termo geral. O que a gente vai descobrir? Achar qualquer termo da sequência, ou seja, qual é o número que está lá no 20º termo, no último termo da sequência. Então, o que eu tenho que encontrar primeiro? Quem é meu primeiro termo, quem é a minha razão? Meu primeiro termo é o 2, o A1, é 2, porque é o primeiro número que inicia a sequência. A minha razão, eu vou pegar o meu A2 subtrair do A1, é 3. Se eu pegasse o A3 subtraído do A2, é o mesmo resultado. 8 menos 5, 3. E quem que eu quero descobrir? O meu AN. Eu quero descobrir quem é o meu último número da sequência. O que eu vou substituir por 20? Porque eu sei que N é igual a 20. Porque o enunciado me disse que isso aqui é uma PA, uma sequência de 20 termos. Então, o seu valor de N, ele é 20, tá? Agora, para mim, retirei os dados, seu valor da minha razão, posso jogar na fórmula. A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. A N podemos agora substituir por A20, porque a gente sabe que N é igual a 20. É igual ao primeiro termo, que é o número 2, mais um N, que a gente sabe que é 20, menos 1 vezes a razão, que é 3. Presta atenção que a gente tem uma adição, parêntese e uma multiplicação. Qual o critério? Primeiro parêntese, depois a multiplicação, depois a adição, certo? Então, a 20 vai ser igual a 2 mais, dentro do parênteses a gente tem 20 menos 1, então é 19, 19 vezes 3. Agora vamos para a segunda prioridade. Quem vem primeiro? A multiplicação para depois a adição. 19 vezes 3 é 57. Mais 2, o A20 vai ser igual a 59. Tá? A20 é igual a 59. Então, quem é o último termo dessa PA? É o número 59. Vamos a um outro exemplo, exemplo 2. Aqui a gente tem uma PA de 2, 5, 8, 11 e 77. Vejam bem, ó. O primeiro termo é 2, o segundo termo 5, o terceiro termo 8, quarto termo 11
Continua aí, meu último termo agora eu conheço, é o 77. Então, a PA termina aqui. Vamos à pergunta? Quantos termos possui essa sequência? Esse exemplo aqui está querendo que a gente descubra quantos números se repetem nessa sequência de PA. Quantos números, na verdade, não é se repete, repete não é a palavra certa, nenhum número vai se repetir. É quantos números tem nessa sequência de PA. Então, quem que a gente tem que achar? O nosso N. O N, ele é a quantidade de termos que a sequência tem. Então, a gente não sabe quem ele é. A gente sabe qual é o número que está lá no último termo, que é o 77. Mas a quantidade de termos que essa PA tem, a gente não sabe, é o que a gente vai descobrir. Como? Usando a fórmula do termo geral, certo? Então, ó, a N. Quem é a primeira coisa, antes de ir para a fórmula? Quem é meu primeiro termo? 2. Quem é minha razão? 3. Vou pegar o A2 e subtrair do A1. 5 menos 2 é 3. Poderia também subtrair o A3 pelo A2. 8 menos 5 é 3. Tá? O AN, que é o último termo, que é o que a gente quer descobrir, a gente tem o valor dele, qual é o número que está lá. Porque a gente não tem a quantidade de termos que essa PA tem. Então, ó, o AN a gente sabe quanto vale, 77. É o último termo da sequência, tá? Agora sim a gente pode jogar na fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A N a gente sabe que é igual a 77, podemos substituir. É igual a 1, que é 2, mais N menos 1, a gente ainda não sabe. Então, continua do mesmo jeito. Vezes a razão, que é 3. E agora? Qual o critério? Parênteses a gente não pode mexer, tá? A multiplicação também ainda não dá para mexer. Mas a adição a gente resolve. O 2 está somando com o N que a gente quer descobrir. Vamos jogar ele para o segundo membro? Joga ele aqui para o lado do 77, ele muda o sinal. Vai ficar 77 menos 2. Não aparece, mas é isso que acontece. O que sobra para nós? N menos 1 vezes 3 igual a 75. Tá? Agora sim eu posso isolar o N, ó. O 3 está multiplicando com o N menos 1, ele desce dividindo com 75. N menos 1 é igual a 75 dividido por 3. N menos 1 é igual a 25. Agora é simples. O menos 1 da fórmula, que subtrai com N, agora passa para o segundo membro. Passou para o segundo membro, muda o sinal. Vai ficar 25 mais 1, então N é igual a 26 termos. Ou seja, essa PA possui uma sequência de 26 termos. Tá certo? Então, aqui está o resultado do nosso segundo exemplo. Então, terminamos primeiro e segundo exemplo. Agora a gente pode falar de outro assunto, que é a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PA. E ela é dada por essa fórmula aqui. Sn é igual a A1 mais AN vezes o N dividido por 2. Só que o que a gente não pode descartar é que para a gente trabalhar com a soma, nós primeiro temos que utilizar a fórmula do termo geral, tá? Então, olha o exemplo. Que a gente tem uma PA de 2, 5, 8 e 11. A pergunta é a seguinte: qual a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência? Então, vamos lá? Primeira coisa, a gente tem que trabalhar com a fórmula do termo geral. Na fórmula do termo geral, a gente sabe o resultado, porque essa PA é a mesma que nós calculamos no primeiro exemplo, certo? Então, vejamos aqui. Primeira coisa, para calcular a fórmula do meu termo geral, antes de somar, eu tenho que descobrir quem é meu primeiro termo, que é 2.
A razão a gente calculou lá no primeiro exemplo, então a gente sabe que é 3, mas se eu não tivesse calculado, o que eu teria que fazer? Vou pegar o A2 subtraído do A1. 5 menos 2 é 3, essa é a minha razão. Professora, mas eu não posso subtrair o A3 do A2? Pode. Ia ficar 8 menos 5, porque o resultado é o mesmo. 3 é a razão. O A20, pessoal, é o que a gente não tem ainda, tá? Mas nós já calculamos. Então, a gente sabe, através dos cálculos, qual é o valor do nosso A20. E a gente precisa desse resultado do A20 para somar. Então, vamos lá. Então, a fórmula do termo geral, vocês já sabem, o AN é o último termo da sequência. O A1 é o primeiro. O N é a quantidade de termos que a sequência possui, menos 1 da fórmula, vezes a razão. Já vou substituições, tá? A gente sabe que essa é uma PA de 20 termos, então fica A20 é igual a 2, primeiro termo, mais o N, que a gente sabe que é 20, menos 1 vezes 3. Então, ó, A20 é igual a 2 mais 19, porque 20 menos 1 é 19, vezes 3. 19 vezes 3 é 57, somado com 2, A20 é igual a 59. Agora sim, eu tenho os dados que eu preciso para passar para a soma. A soma, o que eu vou precisar? O meu SN, eu vou precisar do meu primeiro termo, que vai somar com o último termo, que vai multiplicar com a quantidade de termos da sequência de PA e dividir por 2. Então, vamos lá? Então, a gente vai ter o quê? Ó, a gente vai ter isso daqui, ó. O A20 a gente sabe que é 59, o A1 a gente sabe que é 2, então vamos às substituições. O N a gente sabe que é 20, porque é uma PA de 20 termos. Então, substituímos, ó, 2 mais 59 vezes 20 dividido por 2. Se der, pessoal, para dividir o que está aqui fora, já dividimos, fica mais fácil, tá? Então, podemos, ó, primeiro parênteses, 59 mais 2 é 61, tá? Só que eu não posso retirar isso do parênteses, porque eu estou multiplicando aqui com 20, só que esse 20, ele é divisível por 2. Então, a gente já pode dividir direto para ficar mais fácil simplificar essa conta. Então, ó, o S, N agora é meu S20, tá? Porque o N é igual a 20. S20 vai ser igual a 61 vezes 10. Então, a soma dessa PA é 610. Tá aí o resultado. Isso é a nossa fórmulazinha da soma, tá? Meninas, então eu vou deixar com vocês essa gravação até aqui, ó. Até a fórmula da soma. E eu quero que vocês passem tudo isso para o caderno. É fundamental importância que esses exemplos, esses exercícios resolvidos de exemplo fiquem no caderno de vocês, tá? Então, a gente fica por aqui. Próxima aula, vamos trabalhar somente exercícios. Eu não vou voltar nessa explicação de novo. Só exercício, tá bom?